Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Tem gente que nem arrisca virar o pescoço. Está tão ruim assim aí? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10. E enquanto vocês procuram na Bíblia, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Saulo, da pastora Karine. Obrigado por mais uma vez me convidarem, pela confiança. Deus abençoe você sempre, viu? Você está ficando careca, rapaz. Karine, o que está acontecendo com ele? Ano passado ele tinha mais cabelo, né? Essas festas arrancam todos os cabelos dele, né? Quero cumprimentar o pastor Eli Borges, deputado federal, meu presidente da Frente Evangélica. Eu sou seu soldado e o estado tem vários deputados, mas um deputado macho igual você tá para aparecer, viu? Eu tenho orgulho de servir ao meu país ao seu lado. Quando o estado do Tocantins enviou Eli Borges para Brasília, ele enviou para nós um alívio. O Eli trabalha por 50 deputados. Vocês têm que valorizar a prata da casa. Deus te abençoe. Conte comigo sempre. Te amo. E a deputada Janade. É Janade? Janade. Se falar 3 vezes esse nome, está batizado com o Espírito Santo. Parece língua estranha. Deus te abençoe. Deus te realize sempre. E que o seu sonho, que é um sonho que todos já sabem, se concretize. E quando entrar no seu reino, lembra-te de nós. Tá bom? Amém? Abra sua Bíblia comigo, Lucas 10 e 19. Quem encontrou, diga amém. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Amém, igreja? Só uns 3 entenderam, eu vou ler de novo, é só um versículo mesmo. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Quem crê, diga amém. Feche a Bíblia e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Quem estiver do lado do pastor João Wesley, aperte a mão dele aí, porque vai sair fogo. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Tem algum pentecostal aqui? Vamos orar então. Senhor, mais uma vez nós te adoramos. E a minha oração, Senhor, ela se soma à oração do pastor Eli Borges. E é uma oração de guerra. Certe este lugar com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu quero também louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo Figueiredo. Cadê o Eduardo? Obrigado pelo livro, Do Éden à Nova Jerusalém, uma cronologia escatológica. Obrigado pelo livro. Está aí o livro para vender? Quem é rico não precisa vender, né? Eu estou vendendo até a minha sogra. E ninguém aceita a velha, né? Eu vendo, mas não entrego, porque eu sou apaixonado por ela, né? Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Eu sei que as horas já se foram, são quase 10 horas da noite. Eu prometo que não vou cansar vocês, mas eu tenho algo do coração de Deus para o coração de vocês. Alguém acredita que Deus ainda fala?
Então diga para o seu irmão, está preparado para uma viagem? Diga, só que é uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Quem quer fazer essa viagem comigo, dê mais um grito de glória a Deus bem alto aí, por favor. Me acompanha no teclado o pastor Roberto Marinho, que ao término da pregação vai cantar em uns 52 hinos. Tá bom, Roberto? Amém. O texto que eu li é um daqueles textos revelados da palavra. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. O Senhor Jesus havia acabado de contar algo que ele havia visto. Ele havia dito no versículo anterior: eu via Satanás caindo do céu em forma de um raio. E ao ter dito isto, então ele introduz a palavra que eu aqui citei para vocês. Lucas 10 e 19 é um texto de guerra, é um texto de batalha espiritual. Oxalá os crentes modernos entendessem isso. Oxalá as pessoas compreendessem que vir para um culto como esse não é vir para uma festa, nem para um show. É vir para um campo de batalha. Muitos crentes já não têm mais a sensibilidade do Espírito, por isso não ouvem, por exemplo, o que eu estou ouvindo agora. Eu ouço barulho de espadas aqui em cima. Anjos e demônios estão degladiando pela sua vida, pela minha vida. E eu já sei de quem é a vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Desde que Jesus passou pela terra, suas histórias ficaram impregnadas nas páginas da Bíblia e na mente de todas as pessoas que ouviram falar dele. Mas no tempo em que ele por aqui andou, houveram dois momentos distintos. O tempo em que ele não era conhecido e o tempo em que ele se tornou uma figura pública. O tempo em que ele não era conhecido durou ali desde que nasceu até os 30 anos de idade. Até os 30 anos de idade ele era um ilustre desconhecido. Mas com 30 anos de idade, naquela festa das bodas de Caná, aprove ao Senhor Jesus se revelar às pessoas como ele de fato era. Ele era o próprio reino de Deus encarnado na terra. Foi isso que João Batista anunciou: é chegado o reino de Deus entre vós. E quando Jesus foi saindo da terra, ele disse aos discípulos: agora o reino de Deus está dentro de vocês. Mas nesse interregno entre o seu nascimento e o início do seu ministério, ele procurou não ser conhecido a propósito. Mas quando ele completou seus 30 anos, e a idade de 30 anos é a idade da emancipação de todo judeu, o judeu com 30 anos de idade, ele está emancipado, pelo menos naquela época. Quando Moisés tirou o povo do Egito, há um texto que poucos compreendem. A Bíblia diz que Moisés tirou do Egito 600 mil almas de guerra. O que eram almas de guerra? Eram homens que tinham exatamente a idade de 30 anos, que era a idade em que eles entravam para o serviço do exército do seu povo. Então Jesus com 30 anos está livre do cabresto da família e ele pode iniciar o seu ministério. E então, depois dos milagres que ele fez, ou do milagre que ele fez nas bodas de Caná, se propagou a boca miúda que havia entre os homens um profeta. E as pessoas começaram a deixar casa, família, deixar as fazendas, as chácaras, os sítios, para irem até esse homem santo, que segundo as pessoas comentavam, fazia milagres. E Jesus então resolveu se revelar de maneira profunda. E ele começou a fazer milagres. Ele começou a ressuscitar mortos, ele levantou paralíticos, ele abriu os ouvidos dos surdos, ele abriu os olhos dos cegos, e ele arrumou uma confusão com o inferno, expulsando demônios de todas as sortes. O efeito mais poderoso dele na vida dos religiosos não foram seus milagres práticos, mas foi um milagre que não tem como se comprovar a olho nu. Foi quando Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. E aí ele arrumou confusão com o alto clero do seu tempo, que não acreditava que ninguém nesta terra poderia liberar a palavra de perdão de pecados. Então esse é um resumo da história de Cristo. Depois desses milagres, atrás de Jesus começou a andar uma multidão, que mais tarde vai ser chamada de procissão. Houve um dia em que Jesus pregou para 15 mil pessoas publicamente, no solapé do Sermão da Montanha. Vocês devem se lembrar. Haviam ali 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Se cada homem tivesse uma mulher e cada homem uma mulher, uma criança, 3 vezes 5 mil, 15 mil pessoas. Desses dias então,
o Senhor passou a andar e atrás dele uma procissão, uma multidão de pessoas. Aqui no capítulo 10, no verso 19, Jesus, ao ver a multidão que o acompanhava, não há um dia, mas já há anos, lembrando que os evangelhos, bem como a Bíblia, não estão escritos em ordem cronológica, aqui já é quase que o fim do ministério dele. Aqui no capítulo 10, Jesus vai olhar para trás, vai ver a multidão que o acompanhava, e ele vai dar uma bronca nesse pessoal. Parece que eu imagino ele olhando aquela multidão de esfomeados, de pessoas que andavam atrás dele, atrás de alegorias, atrás de sinais, de prodígios, de maravilhas. Aquele povo que queria ver somente um show. E nesse dia ele para a sua pregação. Ele chama os seus discípulos e diz a eles: está encerrada a cruzada nessa noite, ou nesta tarde, ou nesta manhã. Eu imagino o desespero de Pedro, Tiago e João dizendo: Senhor, nós anunciamos, as pessoas vieram de longe, tem pessoas que te acompanham todos os dias, e o Senhor diz que é para encerrar o culto. Sim, é para encerrar o culto. Por quê? Porque eu estou cansado deste povo correr atrás de mim, apenas por causa daquilo que eu tenho para dar. E eles não vão mais atrás de mim por causa daquilo que eu já dei a eles. Essas pessoas se acostumaram a ver milagres, se acostumaram depois do milagre ter pão e peixe à disposição deles, e sempre uma palavra que conforta o coração deles. Hoje eu não quero pregar para esta multidão, eu cansei. E eu imagino a insistência de Pedro, Tiago e João e Jesus dizendo: tudo bem, vocês querem que eu pregue? Eu vou pregar, mas não para a multidão. Hoje eu vou pregar para um grupo especial, eu vou pregar para um grupo selecionado. Eu quero que vocês no meio da multidão encontrem 70 pessoas. Vou falar de novo. No meio desta multidão, suponhamos que fosse as 15 mil, eu quero falar apenas para 70 pessoas. E eu imagino Pedro, Tiago e João se confabulando ali, dizendo assim: calma aí, se ele quer falar para 70, é porque essas 70 são diferentes das outras, são especiais. E como é que a gente seleciona alguém especial para ele falar? Pensem rápido, pensem rápido. E eu imagino alguém dizendo: já sei, para ser especial deve ser aqueles que sempre chegam primeiro no culto. Sempre quando ele vai começar a cruzada, já tem meia dúzia de gente sentada à frente. Esses que chegam cedo é porque querem estar mais perto dele, então são especiais. Eu imagino alguém dizendo: bom, se os que chegam primeiro são especiais, os que vão embora por último também são. Porque tem gente que só vai embora depois da bênção apostólica de verdade. Porque acredita que se o milagre não veio na oração inicial, não veio nos louvores da harpa, não veio do louvor da congregação, se não veio no testemunho, na pregação nem na oferta, o milagre pode chegar antes da bênção apostólica, porque Deus pode fazer milagre a qualquer momento do culto. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Eu não sei qual foi o critério que eles usaram. Eu sei que eles conseguiram selecionar 70. E eu quero que você imagine 14.930 pessoas indo embora, xingando, murmurando, dizendo: eu não volto mais a essa igreja, eu não venho mais atrás desse homem, hoje ele já ficou famoso demais. As desculpas que as pessoas dão quando não são agradadas. E Jesus não estava se importando com isso. Ele havia dito que tinha um encontro com 70 pessoas especiais, e aquelas 70 pessoas especiais permaneceram ali. E para elas Jesus deu a seguinte palavra: eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões, sobre toda a força do diabo, e nada, exatamente nada, fará mal a vocês. Posso ouvir um glória a Deus por esta palavra? Roberto, mude a música para mim. Eu fico imaginando quantas pessoas queriam estar aqui hoje e não puderam. Quando o culto terminar, vão ligar para você, vão entrar no seu Instagram depois de verem as fotos, vão mandar mensagens no seu WhatsApp ou no seu Facebook, e com uma desculpa vão dizer: olha, eu não pude estar lá porque o carro furou o pneu, o meu cachorro ficou com dor de dente, a minha sogra teve uma diarreia. Vão dar 1 milhão de desculpas. Aí, por favor, você responda assim embaixo: querido, querida, fique em paz, o culto não era para qualquer um. Não, vou falar de novo. Você vai escrever assim: olha, o culto anteontem pode ter sido para todos, mas o culto desta quinta-feira foi um culto especial, somente para pessoas especiais.
Agora pergunte a mim, pastor, Deus tem pessoas especiais? Eu só falo se todo mundo perguntar. É claro que ele tem. Não, pastor, mas está escrito na Bíblia que ele não faz acepção de pessoas. Sim, ele não faz acepção de pessoas para salvar. Para salvar, ele salva o grande, o pequeno, o gordo, o magro, o feio, o bonito, o branco, o negro, o asiático, o inteligente, o ignorante. Para salvar, ele não faz acepção de pessoas. Mas para dar uma bênção especial. Você não entendeu ainda. Mas para revelar algo extraordinário. Para comentar um segredo que ele não pode contar a ninguém. Aí ele tem algumas pessoas especiais. E você pode não acreditar, mas essa criatura que está aí do seu lado, ainda que esteja com a cara feia, parecendo que não foi batizado num pote de vinagre, por estar aqui nesta noite, ela é uma pessoa especial e ela vai receber uma revelação especial. E se alguém acredita nisso, não dá um grito agora, não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Jesus tinha 12. Mas quando ele foi subir no alto do Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, para receber Moisés e Elias, ele não levou os 12. Ele levou só 3. Qual era o nome deles? O trio parada dura do Novo Testamento. Qual era o nome deles? Pedro, Tiago e João. Quando ele foi ressuscitar o filho, a filha de Jairo, a Bíblia diz que Jesus entrou com os discípulos na casa de Jairo. Quando foi entrar no quarto onde a menina estava morta, Jesus botou a mão na porta e disse: só entra aqui Pedro, Tiago e João. Os outros fiquem aí fora. Na noite em que Jesus foi traído, antes de ser traído, ele estava no alto da montanha orando, lá no Monte das Oliveiras, e a alma dele se encheu de angústia, e ele precisava desabafar. Ele tinha 12, mas ele chamou só 3 para desabafar. Qual era o nome deles? E lembra o que ele disse para eles? A minha alma está angustiada até a morte. Deixa eu te dizer, você pode não acreditar, mas Deus tem os seus xodós. Vou falar de novo. Só quem é da roça sabe o que eu estou falando. Deus tem os seus xodós. E para os seus xodós, ele se revela de uma maneira extremamente diferente. Eu tenho 3 filhas, Karen, Kathleen e Camille. Eu morreria pelas 3. Eu acho que mataria pelas 3. Na minha casa, o que é de uma é das outras. O que uma recebe, as outras recebem. Eu não consigo conceber a ideia de alguém amar um filho mais do que o outro. Mas se você passasse na minha casa, antigamente, quando elas eram meninas, um dia inteiro comigo, como alguns amigos passaram, você ia falar para mim a mesma coisa que os meus amigos falaram. Eu me lembro de um amigo que chegou em mim, depois de uma tarde toda ao meu lado, disse: Feliciano, você tem 3 filhas, mas você gosta mais da pequenininha, né? A rapinha do tacho, a Camille. Eu disse: por que você diz isso? Ele falou: você ficou mais com ela, você pegou ela mais no colo, você deu mais beijo a ela. Eu disse assim para ele: eu posso inverter a sua visão? Porque a sua perspectiva está errada. Ele disse: explica. Eu disse: explico. As 3 filhas estão dentro da casa, sim ou não? Ele: sim. Em que momento eu te deixei? Ele disse: em momento nenhum. Em que momento eu fui até a Camille? Ele disse: era ela que vinha até você, né? Eu disse: exato. Não era eu que ia abraçar ela. Era ela que vinha me abraçar. Não era eu que ia beijar ela, era ela que vinha me beijar. Resultado, até hoje, quando as minhas filhas têm algum problema, as outras 2, elas chegam na Camille e falam: Camille, pede para o pai. As 3 têm o meu coração, mas tem uma que tem facilidade. Pergunte por quê. Um dia eu cheguei em casa cansado de viagem, joguei minhas malas no chão, pronto para murmurar. Lá vem aquele toquinho de gente desse tamanho, correndo, agarrou a minha perna e me encheu minha perna de beijo. Se jogou no chão, ficou de 4, olhou para cima com aquele olho de jabuticaba desse tamanho e fez assim: miau. Eu disse: o que é isso, Camille? Eu sou seu gatinho, papai. Miau. E começou a se esfregar na minha perna igual um gato.
Foi embora o cansaço, foi embora o estresse. Eu catei aquele gatinho, dei um cheiro nele e ela gostou do meu abraço. As outras duas me amam, mas cada uma no seu lugar. A Camille me agarra até hoje. Não é que eu a escolhi. Ela me escolheu. Está entendendo ou não? Aí você pergunta, por que aquela irmã está com a mão levantada falando em línguas e eu estou aqui de braço cruzado? O que ela sente e eu não sinto? Ora, é simples, ela correu atrás do pai dela. Porque aquele crente ali está falando em línguas e o outro ali está me olhando com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. É simples. O que está falando em línguas correu para os braços do pai, se aproximou dele. Aquele que é íntimo recebe mais. No ano em que eu me converti, no ano de 1987, lá na minha igrejinha, Jesus promoveu um avivamento, salvou 100 adolescentes. Quantos adolescentes? Nós 100, os 100 adolescentes crescemos na mesma igreja, fomos na mesma escola dominical, fomos no mesmo culto de ensino, lemos a mesma Bíblia, fomos nos mesmos congressos, crescemos ouvindo os mesmos cantores e os mesmos pregadores. A pergunta que fazem até hoje lá na cidade é: por que só o Feliciano voou? Sabe o que alguns chegavam a falar? Ele nasceu virado para a lua. Ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Sabe o ensinamento que eu dou? Preste atenção. A única chamada que vem do céu é para a salvação. Para salvar, o Senhor manda do céu. Para ser usado na terra. A oportunidade é dada a todos. Não existe um maior e outro melhor, um menor e outro maior. Não existe isso na casa do Senhor. O que existe é o que cada um de nós faz com aquilo que recebe. Se você ficar escondido atrás de suas desculpas esfarrapadas, eu sou assim, eu sou assado, eu moro ali, moro acolá, eu não tenho dente na boca, eu não sei ler, eu não sei escrever, meu pai não é crente, minha mãe não é crente, você nunca irá a lugar nenhum, porque você coloca bloqueios na sua frente. A salvação vem do céu, a chamada nasce na terra. Pergunte como? Eu pregando aqui, você me ouvindo dizendo, eu quero isso que ele tem. Alguém tocando e cantando, você dizendo, eu queria ser assim no reino. É o que você faz com a sua salvação que faz a diferença. Consegue compreender isso? Sabe qual era o meu apelido na igreja quando era garoto? Pergunte qual. Só falo se todo mundo perguntar. Anota aí. Fanático. Beato de igreja. Santarrão. Maluco. Piolho de igreja. Pergunte quantos amigos eu tinha. 1. No meio de 100. Pergunte por que os outros não queriam ser meus amigos. Pergunte por quê. Porque para eles eu era desequilibrado. Eles não queriam que ser amigos meus, porque eles diziam que eu só falava de Deus, de Bíblia, toda hora. Eu era famoso espalha-rodinhas. Tinha uma rodinha de jovens, eu chegava, ia saindo um, outro, e eu ficava sozinho. Ninguém queria ser meu amigo, porque eles falavam que eu só falava em Deus, em Bíblia. Eles não tinham lido o que eu tinha lido na Bíblia. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Meus amigos falavam dos filmes, das garotas. Meus amigos falavam do cinema. Meus amigos falavam do shopping. Meus amigos falavam do futebol. E eu falava de Bíblia. Ninguém queria ser meu amigo. Olha só, hoje eu tenho 51 anos de idade. Até hoje, os que estão vivos batem na porta da minha casa para conversar, para pedir ajuda. E termina sempre a conversa assim: por que eu não te acompanhei? Por que eu não fui como você? Aí eu me dou uma de João sem braço, digo, como assim? Aí eles começam a lembrar e falar, por que eu não subi o monte com você? Por que eu não ia para as consagrações com você? Por que quando um pastor chamava qualquer um para frente, você era o primeiro aí, a gente ria? Por que a gente não foi com você? Você consegue entender? Tem algumas pessoas aqui dentro que elas vão voar tanto na presença de Deus, mas tanto. É sério.
Se eu fosse você, eu fazia um selfie agora com a criatura que está do seu lado aí. Você pode não acreditar, depois não reclama. Hoje essa criatura está aqui, mas amanhã, para falar com ela, você falar com o secretário do secretário do secretário, ligar a televisão, ligar o rádio, comprar um livro, um CD. Porque são pessoas que querem mais de Deus. Em contrapartida, se prepare para envelhecer ao lado desse outro e dessa outra que está aí do seu lado. A pessoa chegou aqui, jogou esse corpo pesado na cadeira, cruzou a perna, botou essa desgraça desse chiclete na boca e está me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. A proposta é um culto de avivamento, veio para um culto de avivamento, mas parece que está num velório. É pentecostal, mas não abre a boca nem para respirar, fica me olhando aí com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse peixe de concreto. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Agora, se você não tiver ousadia, você nunca receberá nada além daquilo que você já tem recebido. Quem aqui gostaria de ter mais de Deus? No meio das 15 mil tinha 70. Aí Jesus selecionou 70, porque o que ele ensinou aqueles 70, ele não podia ensinar a multidão, porque a multidão não ia entender. Só vai entender o que Jesus está falando quem tem um nível espiritual elevado. Olha como Jesus diz: eis que eu. Diga comigo: eis que eu. Isso aqui é uma conjugação verbal que está no imperativo na nossa língua portuguesa, uma das línguas mais difíceis do mundo. A nossa língua tem 2.600.000 verbetes. A língua inglesa tem só 600.000. Imagine que para cada palavra em inglês tem 10 iguais em português. A nossa língua é difícil. Quando eu disse o início da frase, eis que eu, está no imperativo. É raro você ver qualquer frase ou qualquer pessoa falar isso. Porventura, algum dia seu marido chegou em casa e disse assim: mulher, eis que eu quero comer hoje arroz com ovo. Já aconteceu isso com a senhora ou não? Não. Já aconteceu com o senhor, do senhor chegar em casa e a sua mulher falar: marido, eis que eu preciso de um vestido. Aconteceu isso já com alguém? Por quê? Se está na língua portuguesa, por que a gente não usa essa conjugação verbal? Porque ela é usada apenas por imperadores, por isso está no imperativo. Uma palavra começando com eis, não é uma palavra dita assim: eu estou te dando um conselho, vou te dar uma dica, faz se quiser. Não, é uma ordem. Jesus disse: eu não posso falar para todo mundo, mas para vocês 70 eu posso. Eis, então anote, não é um conselho, eu estou dando uma ordem. Eis que eu, disse Jesus. Porque ele afirmou que era ele que estava falando. Era para ninguém errar. Ele estava dizendo: não é Pedro, não é João, não é Tiago, não é Miguel, não é Gabriel. Sou eu, o Criador, o Eterno, o Eu Sou. Yeshua é meu nome. Eis que eu vos dou. Faço o quê? 1, 2, 3, vos. Em algumas Bíblias você deve ter encontrado outra tradução dizendo: eis que eu vos dei. Isso me intrigou. Esse texto, desde a Septuaginta, quando a Bíblia foi traduzida, ele pode ser traduzido nesta inflexão verbal para o presente ou para o passado. Eu achei interessante e peguei todas as Bíblias de estudos que eu tenho. Tem mais de 16 Bíblias de estudo, algumas delas em inglês, espanhol, italiano. Em todas elas eu procurei para ver se tinha uma inflexão verbal para o futuro. Nenhuma. Todas as Bíblias ou falam no presente ou falam no passado, nunca para o futuro. Ou seja, Jesus está dizendo: eis que eu vos dou hoje, ou eis que eu vos dei ontem. Ele não está dizendo: eu vos darei amanhã, porque a palavra era só para quem estava ali perto dele naquele momento. Sabe o que Jesus me disse enquanto eu vinha para cá? Avise o povo do Tocantins que hoje ou eles vão receber, ou eu vou lembrá-los que eu já dei para eles.
A palavra não é para amanhã, é para agora, é para hoje. Vai haver uma mudança na rua da sua casa essa noite ainda. Você pode não acreditar, mas depois só me liga contando um testemunho e fala para o pastor Saulo que ele me liga. Ele manda para mim uma mensagem no Instagram. Você vai chegar na rua da sua casa gritando hoje, dizendo assim: cheguei! E se alguém perguntar, fala para a pessoa: não estou falando com você, estou falando com os espíritos que mandavam aqui. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria. Você vai dizer: cheguei. E eu não cheguei normal, eu estou virado no giraia. Eu cheguei possuído. Vai haver uma mudança na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua vida emocional, na sua vida financeira. E se alguém acredita nisso, agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Eis que eu vos dou hoje, ou eis que eu vos dei ontem. Pastor, mas calma aí, se Jesus me deu, por que eu não sei ou não me lembro? Boa pergunta. O pior tipo de crente é aquele que tem e não sabe que tem. Tem um crente desse na Bíblia, ele está ajoelhado na frente do Mar Vermelho. O povo está gritando, lá atrás tem a poeira dos cavalos de Faraó correndo na areia, e ele gritando. A Bíblia diz que ele clamou com um grande clangor no original. Clangor é um grito de desespero. Aí Deus abriu o céu e falou com aquele crente ajoelhado: por que clamas a mim? Tem alguma coisa que Deus não sabe? Sim ou não? Então por que Deus está perguntando para ele? Deus não está perguntando porque Deus não sabe. Deus está perguntando porque ele não sabe. Por que clamas a mim? Se eu já te dei o poder. Mas eu não tenho. O que é que você tem na sua mão? Eu tenho uma vara. Uma vara na mão de qualquer normal. Na sua mão qualquer coisa vira arma. Pegue a vara e fere as águas. O poder estava na mão dele, ele tinha, mas não sabia que tinha. Você não vai precisar mais pegar a sua cadernetinha depois dessa noite e ligar para os profetas que você conhece. Profeta na letra A, para o amor. Profeta na letra B, para a bondade. Você tem um profeta para cada momento da sua vida. A partir dessa noite, você vai procurar o maior profeta da sua vida. O maior profeta da sua vida vai estar te esperando em casa. Você vai encontrar ele no espelho. Quando você olhar para o espelho, você vai ver o maior profeta da sua vida. Você é o maior profeta da sua vida. Só você pode impedir o que Deus tem na sua vida. E só você pode reagir de acordo com aquilo que Deus tem na sua vida. É o que você faz com o que você recebe num culto como esse que vai fazer a diferença na sua vida ou não. Se você vier para o culto e acreditar o que você acredita, você vai atrair. Se você sair do culto com dúvida, não tem nada que possa fazer Deus cumprir na sua vida. A dúvida é a única força produzida pelo homem capaz de amarrar as mãos de Deus para trás. Olha só, Deus é um ser todo poderoso. Ele quer operar, mas não pode, porque você não crê. Está escrito. Jesus parou em cima do monte, olhou para Cafarnaum e disse: ah, Cafarnaum, se você acreditasse, eu moro aí nessa cidade, não posso fazer milagre aí, porque aí ninguém acredita em mim. Aí eu saio de Cafarnaum e faço milagre na Judéia, em Samaria, em todos os lugares, menos aí, porque vocês não acreditam em mim. Então, por favor, já que você é crente, enlouquece e acredita nas loucuras de Deus. Quer ver? Quem aqui tem uma promessa meia maluca da parte de Deus? Sério? Uma promessa doida? Eu não estou falando promessa assim não, você vai comprar um sapato novo, não. Promessa maluca. Aquela que o dia que você escutou até você riu. Quem tem? Então eu estou pregando para gente doida. E Deus ama os doidos. Porque o doido tem que acreditar mesmo. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você. Eu era menino no meio do mato, numa cidadezinha do nada. Vinha os profetas e falavam: vou te usar, vou te levantar. Eu pulava, eu dizia: eu creio. Todo mundo ria de mim. Um dia uma irmã viu, tendo uma visão, me viu embrulhado na bandeira do Brasil e voando. Eu fui no culto da mocidade, da testemunho. Sabe qual é o meu apelido antes de descer do púlpito? E aí, bandeirinha. Homem pássaro.
Porque eu falei que eu estava voando, me deu uma tristeza. Só que eu vivi para ver. Há 2 anos atrás, 3 anos e meio atrás, eu estava numa viagem com o presidente Bolsonaro. A gente estava saindo do Cazaquistão, indo para a China. E aí eu fui entrar pela porta traseira do avião e o mestre de ordem me chamou para entrar pela frente. Disse, o presidente quer que você entre lá porque ele quer falar com você. E eu cheguei na sala, aquela sala especial do avião, que o senhor já voou nela. Estava lá o presidente, são 8 poltronas, estava o presidente, mais 6 ministros de Estado. E uma poltrona vazia, eu olhei em cima da mesa, estava lá uma plaquinha com o meu nome, Marco Feliciano. Eu falei, o que é para fazer? Para você sentar aí. Eu sentei meio desajeitado, não sabia o que eu estava fazendo ali. O avião decolou, daqui a pouco começou as discussões sobre o país, sobre o mundo. Aí o presidente falou, Feliciano, qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu falei, eu, presidente? Você? Eu falei, mas eu sou só um deputado. Qual a sua opinião, rapaz? Eu dei minha opinião, ele disse, só um minutinho. Pegou um papel e uma caneta e começou a anotar o que eu falei. Faz sentido, vou usar isso aqui hoje. Daqui a pouco um outro ministro falou, e sobre esse assunto dentro do parlamento? Eu falei, ele falou, só um minutinho. Mandou chamar o assessor dele que estava lá dentro do avião, vem cá, adota que o Feliciano está falando que isso aqui é importante. Quando terminou aquilo, a adrenalina estava no meu corpo. Eu não acreditei que eu estava dando conselho para pessoas tão importantes. Todo mundo dormiu, eu não conseguia dormir. Estava eufórico. Eu virava para cá, não dormia, virava para cá, não dormia. Aí eu comecei a orar, né? Crente, quando fica perturbado, ele ora. Senhor, o que está acontecendo? Aí eu senti a presença do Senhor. E veio uma voz aqui no meu ouvido e falou assim para mim. E aí, bandeirinha? Eu abri os olhos. Ele falou, sou fiel ou não sou? Eu tiro o homem do monturo e coloco ele entre os príncipes e os reis da terra. Os meus amigos duvidavam das profecias que eu recebi. Eu nunca duvidei. Posso te dar um conselho? Quando vier um profeta falar com você, não olhe o vaso não, que o vaso às vezes está caiado. Às vezes Deus não tem profeta, ele já tem uma jumenta para falar. Se vier uma jumenta falar para você e for coisa boa, pega e guarda num cantinho do seu coração, não duvida. E se as pessoas duvidarem, não deixe ninguém se meter entre você e a sua crença. Pergunte por quê? Porque quem viver, verá. Para ver onde Deus ainda vai te colocar. Eis que eu vos dou poder. Diga comigo, poder. Em algumas Bíblias está escrito autoridade. Diga autoridade. Diga poder. Autoridade. Preste atenção. Eu descobri que poder e autoridade podem ser traduzidas por uma outra palavra. Pergunte qual? Controle. Vou falar de novo. Poder e autoridade são sinônimos de controle. Olha o que Jesus está dizendo. Eu estou te dando hoje controle. Você não entendeu? Vou ter que desenhar. Imagine você sair daqui agora, pegar aquela pista grande que tem aqui para ir lá para o centro da cidade. E de repente, lá no meio da pista, você vê um monte de caminhão, carro, ônibus parado. Aí você acha que é um acidente. Você desce do seu carro, da sua bicicleta, ou acelera o passo, e lá na frente você vê que não é acidente nenhum. Só tem um homem com a mão assim, ó. E ele está usando uma farda militar, um policial ou um soldado. O caminhão é mais forte do que um homem sozinho, sim ou não? Se o caminhão for, atropela ele, mata ou não? Um ônibus, um carro, uma moto. Mas por que todo mundo parou? Por que todo mundo parou diante daquele ser? Porque ele é investido de autoridade. Como ele tem autoridade, ele tem poder. Como ele tem autoridade e poder, ele tem controle. Ele controla o tráfego. O que Jesus está dizendo só para vocês que vieram essa noite é isso. Eu estou te devolvendo o controle da sua vida nessa noite. Ah, você não está entendendo. Tudo que você perdeu vai voltar para sua mão com juro e correção monetária. A sua família, os seus filhos, os seus negócios, o seu santo ministério. O Senhor me trouxe. Eu estou com meu corpo todo arrepiado. Ele subiu um arrepio pelo alto da nuca aqui. O Senhor está aqui. Recebe esta palavra, põe no seu coração. Eu estou te dando controle de novo.
eis que eu vos dou poder, autoridade, controle. Aí o Jesus explica por que ele estava dando poder, autoridade e controle. Eu vos dou poder para pisar. Poder para quê? Não ouvi direito. Ando surdo do ouvido. Como eu estou surdo do ouvido, ao invés de falar, você pode me mostrar. Olha aí, tem um batendo o pé. Vamos todo mundo, bate o pé. Sente o chão tremer. Eis que eu vos dei poder para pisar. Segura. Por que pisar? Todas as vezes que você chega em um território, um exército está num campo de batalha. Eu não sei se vocês já viram marcha de 7 de setembro. Quando eu era menino eu dava gargalhada que eu não entendia nada. Porque na escola a gente marchava assim, marcando passo. Aí quando via a polícia, eles levantavam o pé aqui em cima. Como é que... Eu acho que eu não dou conta que estou velho. Quando eles batiam o pé, a gente tremia. Quando eu fui fazer serviço militar, eu perguntei por que tem que bater o pé firme. Sabe que a bronca que eu tomei, o capitão disse assim: se você não tomar posse da terra onde você habita, um outro tomará. E se num campo de guerra você não pisar forte na terra e mostrar para eles que você não tem medo, o inimigo vai vir e vai roubar. Jesus está dizendo: eu estou te dando poder nos pés. Eu acho que está revestindo seus pés com sapato de fogo nessa noite. Quando você pisar no chão da sua casa, no chão do seu trabalho, na universidade onde você estuda, na escola, na rua da sua casa onde você tem sido humilhado, quando você pisar naquele lugar, o Senhor vai te dar autoridade e poder. Só quem crê nisso, por gentileza, faz um barulho para acordar quem tiver com você. Eu vos dou poder para pisar. Meu Jesus amado, escute. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Diga comigo: serpentes, escorpiões. O que Jesus está falando? Ele está dando uma palavra revelada, uma palavra espiritual. Ele está usando uma metáfora. Ele está falando de uma coisa apontando para outra. Aquela multidão não podia estar ali porque não iria entender, mas esses 70 entenderam a linguagem. Eu estou te dando poder para pisar sobre serpentes. Sabe quando foi que eu fui entender esse versículo? Alguns anos atrás eu estava no Rio de Janeiro, lá na Quinta da Boa Vista, antigo palácio de Dom Pedro II. Hoje lá, além de ser um museu, tem um serpentário. E eu sou fascinado com serpentes. Eu morro de medo daquele bicho. Pode ser uma cobrinha desse tamanho e eu saio correndo. Mas eu sou fascinado. Aquela criatura não tem braço, não tem perna. E mete medo na gente. Como pode? Aí eu cheguei diante de um viveiro, de uma jararaca. E cheguei bem na hora do almoço dela. Aí um homem abriu lá o viveiro, era um veterinário, e ele jogou um camundongo para ela, um ratinho vivo. A cobra estava deitada num canto do viveiro, toda enrolada, com a cabeça assim. Ele soltou o ratinho. Quando o ratinho viu a cobra, ele tentou escalar a parede de vidro. Ele corria para um lado, para o outro, porque ele sabe que na lei da natureza ela é o predador. E a maldita da cobra parece que sabia que ele não tinha para onde ir. Ela deitada estava, deitada ficou. Esse rato correu, pulou em cima. Ele andou em cima dela e ela não fez nada. Até que deu fome na maldita. Eu fiquei 40 minutos assistindo isso. O ratinho ficou aqui nesse canto. Ele arriou as 4 patinhas. Dava para ver o coraçãozinho dele pular, porque dava para ver a pulsação. A maldita da cobra enrolada aqui, ela levantou a cabeça, botou aquela língua bifurcada para fora e sibilou. Psss, psss. Na terceira vez que ela sibilou, eu só acreditei porque eu estava vendo. O rato levantou as patas dianteiras, as traseiras ficaram travadas e ele começou a se arrastar para cima da cobra. A cobra abriu aquela bocarra e eu vi o dente dela sair daqui de trás e ficar exposto. É uma visão horrível. Quando eu vi que o ratinho estava indo para dentro da boca dela, eu dei um tapa no vidro
que pulou o rato para um lado e a cobra para o outro. Mas infelizmente não consegui salvá-lo, porque a cobra então usou a sua habilidade, deu um bote, enrolou nele, mordeu, botou o veneno e engoliu o rato. Quando eu estava saindo dali, o veterinário falou: gostou do que viu? Eu disse: eu odiei. Ele falou: mas como? Você viu um milagre da natureza? Eu disse: isso é milagre, eu não quero não, moço. Milagre não dá angústia, isso aí dá angústia. Ele falou: não, deixa eu te explicar. Você viu algo extraordinário. A serpente tem um poder. Ai, Jesus. Eu falei: que poder? A serpente tem o poder de hipnotizar, de encantar uma presa menor do que ela. Quando ele me falou isso, a minha mente viajou lá no estado do Amazonas, porque meses antes eu estava em uma igreja dando testemunho da morte do meu filho, porque eu vivi falando isso 10 anos, que eu não suportava a angústia, e sempre eu contava. Naquele culto, quando terminou, uma irmã levantou e veio até mim, uma irmã que morava na população ribeirinha, e disse: Jesus mandava falar com o senhor, para o senhor parar de falar da morte do seu filho. Eu falei: por quê? Ela disse: porque o senhor não é o único que sofre. Eu disse: porque ela disse: o meu filho também morreu. Aí ela apontou o dedo no meu nariz e disse: o senhor enterrou o seu? Eu disse: sim. Ela: eu não enterrei o meu. Eu falei: por quê? Ela disse: eu estava lavando roupa na beira do rio e vi o meu filho de 5 aninhos andando perto do rio. O menino era um peixe, criado na beira do rio. Mas aquele dia eu percebi que ele estava andando durinho, ela disse. E eu não percebi tanta diferença, mas quando eu vi que ele estava andando durinho, eu olhei para o rio. No meio do rio eu vi uma coisa brilhar. Quando eu olhei, era uma anaconda. A anaconda, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, se levantou, agarrou o meu filho e arrastou ele para dentro do rio. E eu falei para ela: mas se o seu menino é criado na beira do rio, por que ele não viu isso? Ela disse: a cobra grande, pastor, ela encanta. Eu entendi o que Jesus estava dizendo. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre todo espírito de encantamento. Não, pastor, não, eu sou crente, na minha casa não tem encantamento, contra Jacó não vale encantamento. Será que não? Me diga então, porque o seu marido, crente como era, deixou a senhora para ficar com aquela quenga? A senhora é uma mulher santa, uma mulher bonita, ele deixou a senhora para ficar com uma prostituta. O contrário também aconteceu. Por que a sua esposa deixou você, que é um homem santo, para ficar com um cachaceiro, um bebum? Por que o seu filho, criado na igreja, limpinho, agora está morando nas esquinas, drogado? Por que a sua filha, que era uma menina santa, cantava no altar, está no meio da prostituição? Me diga. Por que você, que é dizimista e ofertante, não tem 1 centavo no bolso, está endividado e com o nome sujo na praça? Quer que eu te explique? Eu te explico. Será que só eu tenho em casa, quando vou pegar uma roupa, abro uma gaveta e vejo uma camiseta, que eu olho e digo assim: por que eu comprei essa porcaria? Eu nunca usei. E aí eu olho: por que eu comprei isso? Até a etiqueta está lá. Alguém aqui já comprou alguma coisa e nunca usou? Quem? Levante a mão, não deixa eu achar que só eu sou idiota, não. A senhora comprou por quê? Se não usa. Só eu tenho um aparelho de ginástica na minha casa que não presta para nada, a não ser para ser guarda-roupa. Está lá a esteira com roupa pendurada em cima dela. Não tem quem sobe em cima daquela porcaria. Aparelho de fazer ginástica, de fazer aperto. As casas estão cheias desses aparelhos e ninguém usa. Por quê? Pergunte para mim por quê. Espírito de encantamento. Nada me engana, mas se eu sentar na frente da televisão e ligar naquele canal da Polishop, tem um espírito maligno ali. Aquelas cores bonitas, aquela moça linda, aquele rapaz bonito, aquela música, aquela emoção. Daqui a pouco, quando eu vejo a minha mão pegou o telefone sozinho, eu vou gritar com ela, a outra vem e digita o número do meu cartão. Quando eu vou falar com essa, do outro lado uma voz melodiosa: qual é, por favor, a senha? Quando eu vi, já fiz. Gente, eu comprei uma escova de cabelo, porque eu tenho problema com cabelo. Eu comprei uma escova de cabelo.
que quase arrancou meu couro cabeludo. Você ri porque não é você, bocó. Mas lá na televisão, o cabelo da pessoa ficou bonito. Parece brincadeira o que eu estou falando, mas não é. Há quem diga por aí, o bom crente espiritual, que o termômetro do casamento é o quarto. Mentira! O termômetro do casamento é o bolso do provedor do lar. Se tiver dinheiro para comprar o vestido, a roupa dos filhos, a comida, pagar a energia, a luz, se tiver dignidade, a família enfrenta qualquer luta. Se acabou o dinheiro, acabou o amor, acabou a dignidade, acabou a paz, acabou tudo. E como é que o diabo entra na casa de um crente? Encantando o crente na hora de comprar as coisas. Eu fui vendedor. Existe uma matéria na venda chamada embruxamento. Se alguém que já fez curso de técnica de venda sabe o que eu estou falando. O que é embruxamento? O bom vendedor não é aquele que vende o produto que está na televisão. É aquele que vende o produto que está escondido na loja, que ninguém quer a troco de nada. Mas aí a pessoa entra e vem um bom vendedor e diz: nossa, olha, isso aqui é a sua cara. Nossa, a senhora põe esse... Nossa, com esse vestido está parecendo a Vera Fischer. Nossa, você com esse sapato está parecendo Brad Pitt. Tá nada. Mas o vendedor tem uma lábia desgraçada. E faz... Quem aqui já comprou um carro que lá na garagem estava lindão? 2 semanas depois você falou assim: o diabo entrou dentro da minha casa com esse carro. Por que na loja tudo é bonito? Porque eles têm o dom de fazer você comprar o que você não quer. Olha o que Jesus mandou te falar nessa noite. Vai haver um milagre na sua vida hoje. Escute, você vai enriquecer daqui para o final do ano. É sério, alguns aqui vão ter dinheiro sobrando até o fim do ano. Pergunte por quê? Porque a partir de hoje não entra na sua casa nem um quimba de cigarro fumado. Não entra uma cibalena, uma agulha de tricô, se Deus não estiver nesse negócio. Porque o Senhor está te dando poder para pisar sobre todo espírito de encantamento. As escamas vai cair dos seus olhos, senhora. Não vai perder o casamento. O seu marido, Deus vai abrir os olhos dele, ele vai voltar. A sua esposa vai abrir os olhos dela, ela vai voltar. O seu filho terminará esse ano na igreja cantando louvores ao Senhor. A sua filha ainda será uma missionária. E se alguém crê nisso, dá mais um grito de glória a Deus, por favor. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes. Agora, para terminar e fechar, eis que eu vos dou poder para pisar sobre escorpiões. Diga comigo: escorpiões. Beto, me dá a minha música. Para entender isso, eu tive que ficar no pé da minha esposa. Pergunte por quê? Porque ela é psicóloga. Para entender o que Jesus está dizendo sobre o escorpião, eu tive que procurar ajuda na psicanálise ali. A minha esposa, como psicóloga, nos seus livros, encontrou a síndrome do escorpião. Seres humanos que sofrem com uma síndrome chamada síndrome do escorpião. Pergunte: que síndrome é essa? O escorpião é um animal que não suporta pressão. Se você fizer um buraco no chão, um círculo, um rego, e encher ele com pano e gasolina, e colocar um escorpião no meio, no centro, e aqui onde está a gasolina e o pano, jogar fogo. Tem vídeos disso na internet. Você vai ver o escorpião olhar, ele vai procurar uma saída. Ele começa andando devagar, mas ele não encontra a saída. Quando ele não encontra a saída, ele começa a acelerar o passo dele. Na medida que ele vai acelerando, a cauda dele, que fica encurvada em cima da cabeça, ele vai perdendo o controle nela. E a cauda começa a balançar e vai passando cada vez mais perto da cabeça dele. Até que em algum momento, a cauda bate na cabeça dele e ele morre. Dizem que ele se suicida. Síndrome do escorpião. Nós nunca vivemos um tempo onde tantos crentes estão se matando. Nós não tínhamos isso há 10, 15, 20 anos atrás.
Mas de 15, 20 anos para cá, com esse mundo acelerado, com a internet, a informação, as mídias sociais, as pessoas buscando autoaceitação, querendo ser bonitas, querendo ter o que não podem. Nossos filhos, nossas crianças estão se cortando, se mutilando. As meninas não aceitam sair de dentro do quarto, porque não aceitam a cor da pele, a forma do cabelo. As pessoas estão pressionadas. E por não suportarem a pressão, alguns estão se matando. Eu posso falar. O meu copastor, um menino de 33 anos de idade, um menino lindo, casado com uma menina que era modelo fotográfico, os dois eram lindos e ele era ungido. Eu ungi ele, pastor. Eu estava em viagem num domingo, quando no final do culto me ligaram e disseram: Deus usou demais ele hoje. E eu fiquei orgulhoso. Para na terça-feira, 2 dias depois, eu receber uma ligação da mesma pessoa que falou que Deus tinha usado ele no domingo, dizer que ele subiu no alto de uma ponte de mais de 100 metros e se jogou lá de cima. Pessoas que não suportam pressão. Pessoas tímidas devem tomar muito cuidado. Os tímidos escondem os seus sentimentos. Eu tenho medo de pessoas caladas demais. Se você tem alguém na sua família que é extremamente calado, por favor, preste muita atenção nos sinais. Porque a pessoa vai guardando tudo dentro dela e de repente, quando você menos vê, bum, explode. Não brinque com depressão profunda, com síndrome do pânico. Não espiritualize tudo. Se houver um mínimo de vestígios que alguém na sua casa está com depressão profunda, leve para um psicólogo. Busque ajuda profissional, de um profissional de saúde mental. Depois dê amparo com a família e não deixe a pessoa sozinha. E aí leve para a igreja. Aí a oração ajuda. Mas busque um profissional. Não tente ser um super-homem. Não tente ser uma mulher maravilha, dizendo: eu vou aguentar sozinho. Procure ajuda. Porque isso mata. O que é depressão? Excesso de frustração. É a pessoa olhar no retrovisor do carro da vida e ver que nada na vida deu certo. Tudo que ela conquistou, ela perdeu. Ela não conseguiu chegar onde queria. Aí ela tenta olhar para o para-brisa para frente e não enxerga nada na frente, porque não tem perspectiva do amanhã. A depressão é isso, é a soma de um passado triste com um futuro que a pessoa pensa que vai ser triste, mas ele ainda não chegou. Quando junta tudo isso, a mente da pessoa morre. E a pessoa não quer se levantar mais da cama, não quer comer, não quer se banhar, não quer cuidar mais da aparência, não quer mais ir para a igreja, não quer mais cantar, não quer mais fazer nada. Jesus previu isso há 2000 anos atrás e disse: não é para qualquer um, porque os outros não vão entender, mas você que é espiritual vai. Eu estou te dando poder nessa noite, para você pisar sobre todo espírito do desespero. Vou repetir: desespero não é um sentimento, é um demônio. É um demônio que tapa as janelas da inteligência da sua mente e faz você ficar sufocado achando que não vai ter solução. Está aqui um homem de 51 anos de idade que já passou por muita coisa. Já enterrei um filho, já fui caluniado, tudo comigo vai para o Jornal Nacional, e eu estou vivo até hoje. Não é porque eu sou bom, é porque eu uso a autoridade e o poder que Jesus me deu. Jesus te trouxe nessa noite para te dizer: eu vou te dar esse poder hoje. Ou eu vou fazer você entender que o poder já está dentro de você. De uma coisa eu tenho certeza: do jeito que você veio, você não volta para casa. Eis que eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões, e sobre todo o poder do mal. Todo, não é a metade, não é um terço. Todo o poder do diabo. O diabo, por mais que tenha poder, ele tem apenas um poder limitado. Quem tem todo o poder está dentro de você neste exato momento. E se você acredita nisso, fique de pé comigo agora. Feche seus olhos. Eu vou fazer um único convite aqui nessa noite. Feche os olhos, porque eu não quero que você constranja as pessoas. Que as pessoas já estão combalidas e machucadas demais para ter mais alguém julgando elas.
Feche os olhos. Eu quero aqui no altar somente homens e mulheres que não aguentam mais ser humilhados, que não aguentam mais conviver com o sentimento de perda. Você perdeu tudo. Eu quero orar aqui com pessoas que estão angustiadas, com pessoas que estão machucadas, com pessoas que acreditam que Deus ainda faz. Ah, pastor, mas se eu for aí na frente, que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Nem morreram na cruz do Calvário por você. Mas se você vier aqui à frente, eu vou te ajudar em oração. E o meu Jesus vai fazer você voltar para casa um pouquinho melhor do que você entrou aqui dentro. A palavra avivamento é uma inflexão do verbo avivar. E avivar é ressuscitar. É trazer de volta à vida aquele que está morto. É a proposta desse congresso. Aviva, não é? Não. Projeto abala. Arrebatamento só pode ser arrebatado quem estiver vivo. Arrebatamento é ser tirado de um lugar para o outro, ser tirado com força. Deixando de lado a escatologia bíblica, o Senhor quer arrebatar a sua alma hoje, tirar ela do limbo do inferno, da solidão, e te colocar dentro do seio dele. Sabe aquele versículo da Bíblia que diz que o Senhor vai te proteger debaixo das asas do Onipotente? É o que Deus fará aqui nessa noite. Chegue mais perto, pegue na mão de quem está do seu lado, feche os olhos. O nome do seu Deus ainda é Jeová Jiré. É o Deus que providencia tudo e um pouco mais. Fogo não me queima, as águas não vão afogar, pois estás comigo. Vocês que estão na frente estão segurando a mão de alguém que está desesperado. Estou sozinho, eu estou guardado. Reparta com ele ou com ela a sua dor. Esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu a batalha, seu nome é Jeová Jiré, irás trocar de novo. Se haja o que houver, venha o que vier, irás trocar de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás trocar de novo. Jesus, e o vento forte não vão roubar em ti, ah, meu Deus, o ginásio está tomado com a sua presença. Aqui na frente, Senhor, há um banho de lágrimas. E eu posso ouvir o gemido da alma dos seus filhos.
Termina nesta noite o ciclo de derrota, de pobreza e de humilhação. Termina nessa noite o ciclo de desprezo. Termina nessa noite o ciclo, Senhor, de tormento. Os espíritos do desespero estão sendo varridos daqui. Os espíritos de encantamento estão sendo expulsos desse lugar. Quando este culto terminar, eles voltarão para casa escoltados pelos seus anjos. E quem viver verá para ver o que acontecerá depois desta noite. Libera sobre este ginásio uma unção de renovo. A igreja que o Senhor vai arrebatar é uma igreja viva, meu Pai. Por isso, eu peço que todos eles agora soltem as mãos uns dos outros e levante a mão direita para o céu comigo. E de olhos fechados repitam a minha oração dizendo: em nome de Jesus, todos os demônios que atormentaram a minha vida, a minha família, os meus negócios, a minha fé, o desespero, o encantamento, eu ordeno, venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. No 3 nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Vamos fazer o texto que eu li ser uma realidade. Vamos pisar em cima desses demônios. E depois que você pisar, você precisa abraçar umas 2 pessoas, porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, é ligado no céu. E você vai dizer para o seu irmão: Jesus vem buscar uma igreja viva e eu estou vivo. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida neste ano ainda. 2,5, o estado do Tocantins será chamado de estado da paz para o avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima. Eu não sou daqui, na casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Jesus, o céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja já será levantada, num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será levantada, num piscar de olhos acontecerá. Feche os olhos, Feche os olhos e cante. Chame por Ele. o Messias aguardar, Ele vem me buscar. Yeshua, Yeshua, O Messias aguardar, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Jesus, o céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será levantada, num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será levantada,
para cima. Amém. Murche a barriga e estufe o peito. Olhe nos olhos da criatura que está do seu lado aí. Se não tiver vermelho o olho dela, enfie o dedo no olho dela. Diga para ela: você entendeu? Um tempo de autoridade vem sobre a sua vida nessa noite. Eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer com você depois desta noite. Demônios vão se manifestar no seu trabalho, na escola, na sua casa e entre os seus vizinhos. Não fuja deles. Coloque eles no lugar deles, que é debaixo dos seus pés. A igreja diz amém por essa palavra? A última coisa, feche os olhos. Será que tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que não aguenta mais ser humilhado? Enquanto você estava na igreja, você tinha uma vida. Depois que você saiu, sua vida virou um inferno. Você só pensa em morrer, matar ou se matar. Será que tem alguém no nosso meio que não é evangélico? Que a vida está um inferno, deixou em casa a mãe depressiva, o pai na cachaça, o filho nas drogas. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Se você tiver coragem de entregar a sua vida para Jesus nessa noite, nós vamos orar e Jesus vai mudar a sua história. A igreja de olhos fechados, já tem uma pessoa aqui. Se só ele viesse, eu já estaria feliz. Porque uma alma salva vale mais que o mundo todo perdido. Mas será que tem a segunda pessoa? Eu tenho a segunda pessoa chegando aqui. Será que eu tenho a terceira pessoa? Tem que ser bem rápido, porque a gente tem que ir embora. Tem gente que tem que trabalhar amanhã. Mais alguém? A terceira pessoa chegou aqui. Não tem ninguém para acompanhar eles aqui? Um irmão que pode vir aqui acompanhá-los? Tem mais alguém? A porta vai fechar, amigo. A igreja estenda as mãos para cá. Senhor, nós colocamos nas suas mãos essas vidas preciosas. São 3. Uma glorifica o Pai, a outra glorifica o Filho e a outra glorifica o Espírito Santo. Tudo é profético no nosso meio. Que os pecados sejam perdoados e o nome delas escrito no livro da vida do céu. Que depois desta noite, toda maldição herdada ou adquirida seja quebrada. E quem viver verá, para ver o que o Senhor fará nessas vidas depois de hoje. E a igreja diz, alguém dá um abraço neles, nós vamos a Jesus, uma linda salva de palmas.